Olá, mães! Boa noite! Estamos aqui para mais uma live de inspiração. A história de hoje também é maravilhosa. Eu sou mega suspeita porque tenho muito orgulho dessas mães que se empenham, das mães que estão lá cuidando do filho, das mães que se dedicam, das mães que sabem da dificuldade e falam assim: aqui não. Tô vendo as dificuldades, mas eu mesma vou mudar esse cenário. E a gente faz com os recursos que tem. A gente faz do jeito que é possível. Mas uma das coisas que não dá para ser diferente precisa ter o direcionamento correto. Porque se você vai fazer tudo da sua cabeça, você já estava fazendo e você já viu que não deu certo. Mas agora você tem o direcionamento, ou você evoluiu muito pouco e agora ficou parado, ficou estagnado e você quer fazer diferente. Então essa é a sua oportunidade. E ainda falando de oportunidade, vou contar pra vocês do Falaflix, pra quem ainda não conhece, porque as mães sempre falam aqui do Falaflix. Falaflix é uma degustação, é um pedacinho do programa Filho que Fala, que é um programa que eu mesma criei pra cuidar de vocês, pra pegar na mão, pra te levar pra todas as formas de técnicas e estratégias que o seu filho que ainda não fala precisa. Mas eu coloquei então no Falaflix alguns pedacinhos, uma degustação mesmo. Mas é só uma degustação que eu não vou saber o que fazer? Não, é uma degustação que você vai colocar em prática e vai ter os primeiros resultados. Então não é que é uma coisa que você vai ficar só na teoria. Não, tem a parte prática. E as mães que estão vindo aqui durante essa semana estão aqui para provar isso. Porque elas já conseguiram os primeiros resultados lá mesmo no Falaflix. Elas nem tinham entrado ainda no programa Filho que Fala. E é isso que eu desejo pra você. Sabe quando vocês falam pra mim assim, eu preciso muito de uma ajuda, me ajuda por favor, pelo amor de Deus, quero um atendimento com você. E eu sempre digo pra vocês, eu não tenho mais vaga para novos atendimentos, mas eu tenho aqui pra vocês esse acompanhamento em grupo. E acreditem, ele é mega personalizado pelo tanto que eu fico com vocês, pelo tanto que a gente acompanha realmente cada criança. E vocês que ainda não se inscreveram no Falaflix, o link está na bio, porque só vai receber as aulas quem estiver inscrita. Quem não estiver inscrita não vai ter acesso a essas aulas e ainda colocar em prática. Então, eu fiz a minha parte, que é disponibilizar para vocês, mas eu não posso assistir para você e nem colocar em prática. Então, essa é a sua parte, é o seu único compromisso. Que eu falo que não é nem comigo, não. Compromisso com o seu filho. E é por ele que você vai fazer essa dedicação. E eu vou também te dizer que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, por isso que você precisa estar determinada. Mas eu posso te garantir que vai valer a pena. Que todo o seu esforço vai valer a pena. Mas agora eu preciso de você. Vamos lá para escutar essa história maravilhosa de hoje? Para quem ainda não me conhece, eu sou Camila Cosca, fonoaudióloga infantil, e eu que te ensino a destravar a fala do seu filho em apenas 30 dias. E agora eu vou convidar uma mãe maravilhosa. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Viviana, você tá aqui? E essa mãe, gente, eu tava o tempo todo, assim, quase dando um spoiler de tudo que ela vai falar, mas eu falei, não vou falar não, deixa que ela vai contar, porque é muito mais emocionante a mãe contando toda a história. Viviana, vamos ver se você está aqui, não tô te vendo ainda. Achei. Ai. Ai, tô muito emocionada, porque eu falei pra ela várias vezes, poxa, que história maravilhosa, mas que emocionante, você vai inspirar muitas mães. Oi, boa noite. Boa noite.
Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de contar para as mães e inspirar outras mães. E que eu não vou contar nada da sua parte. Toda hora que eu vou começar a falar dessa história, eu já começo a querer contar tudo. Eu quero que você conte nos mínimos detalhes, desde quando você me conheceu. Conta tudo que você se sentir à vontade, dos desafios, do apoio, o que mudou na sua vida depois que você me conheceu. Pode começar, fique à vontade. Boa noite a todas. Primeiramente, quero agradecer pelo convite de hoje, por poder estar compartilhando um pouco da minha história. Para mim é muito emocionante também. E, assim, vou tentar resumir, mas contar todos os detalhes. Eu tenho um filho que agora ele está com 2 anos de idade, o João Miguel. Eu tive uma gestação que não foi tão tranquila. Só que assim, aí depois eu ganhei ele e foi passando os tempos e eu achando que eu estava lidando corretamente, mas eu era aquela mãe que... Só um momentinho. Ô, Thiago! Ai, que fofo. Eu quero estar junto. Aí, assim, ele frequenta a creche desde 4 meses de idade porque eu precisava trabalhar. E o João Miguel, aparentemente, ele estava indo muito bem nos desenvolvimentos até uma certa idade. Quando ele chegou numa idade que era para ele desenvolver a fala, fazer alguns barulhinhos e tal, eu comecei a perceber que já tinha uma coisinha a mais ali que não estava acontecendo da forma que eu estava esperando. E eu sempre cheguei nas mães, nas professoras, desculpa, isso, nas professoras e perguntava, falava assim, olha, meu filho, eu vejo outras crianças, eu tenho um sobrinho que é 6 meses mais velho que ele, até tá na mesma sala, né, na escolinha e tal. E eu falava, o menino, ele tem uma diferença. E elas falavam pra mim, não, calma, cada criança tem o seu desenvolvimento e eu queria acreditar nisso. Eu sei que é dessa maneira, mas mesmo assim, como mãe, alguma coisa para mim era intrigante. E eu comecei a desconfiar de autismo, de um monte de coisas, mas elas sempre me afirmando, é muito cedo, não tem nada a ver, ele não tem indícios disso. E eu fui tocando e vendo outras crianças sempre em reunião, o pessoal tentava se comunicar com ele e ele só dava aquela olhadinha de nada e pronto. E para mim não era normal, mas falavam que era, tudo bem. Aí veio aquela questão de bisavó, as avós, olha, vamos fazer simpatia, porque ele não fala. Vamos colocar o pintinho na boca, fazer o pintinho piar, que ele vai começar a falar. Ai, vamos dar água na concha, que ele vai falar também. Quando você estiver fazendo arroz, estiver fervendo a água ali, dá 3 vezes a água na concha. Eu fiz de tudo que falaram para eu fazer. E ainda contatando as professoras e elas falando pra mim que tava super normal. Ai, quando você for pegar uma colher, tratar, mostra a colher, fala a colher. Eu fazia tudo isso. Mas talvez da maneira no qual eu fazia não era também assim tão correto. E eu também não insistia tanto. Eu pegava, mostrava, via que não tinha resultado, eu desistia, né? E assim, aí quando faltava uma semana, 2 semanas para o João Miguel completar 2 anos de idade, aí entrou meu desespero, porque eu pensei assim, vou fazer a festinha de 2 anos, ele não fala nem mãe. Ele não fala nem mãe. E aquilo começou a me doer e me angustiar cada vez mais. Cada vez mais. E eu falava, não, não tá certo. Foi quando eu já tinha visto o programa FalaFlix pelo Instagram. Porém, eu não entrei porque eu fiquei na dúvida de um monte de coisa. Será que sim? Será que não? É tanto golpe na internet, é isso, é aquilo, aquilo. E aí eu falei, não, vou segurar mais um pouco. E mais
os relatos das professoras e tal. Ah, tá tudo certo. Então eu fui tocando. Quando foi essas 2 semanas antecedentes dele completar 24 meses, falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu descobri que aqui na cidade, as fonos pelo SUS não tinha disponibilidade. Particular, confesso que eu nem sei se tem alguma fono na cidade particular. E eu lembrei que eu tinha visto um anúncio do Falaflix com a doutora Camila, que é você. Aí eu peguei e falei assim, eu vou procurar novamente. Por coincidência, no dia que eu pensei nisso, apareceu de novo. Uau! Apareceu de novo. Aí eu entrei, eu falei, não, eu vou entrar nesse programa do Filho que Fala. Confesso que minha mãe na hora falou, Viviana, não, pelo amor de Deus, você nem sabe. Por que você não procura uma fono aqui na cidade? Eu falei, mãe, não estou desmerecendo, mas eu tô confiando que esse programa vai me ajudar. Eu vou tentar. Eu preciso fazer alguma coisa pelo meu filho. Eu quero saber qual é o problema, se é um problema, como resolver. E eu fui, não dei ouvido para minha mãe, não dei ouvido para ninguém. Eu dei ouvido para o meu coração e para eu poder lutar e ajudar meu filho. Eu queria muito mudar essa história dele. E ele era uma criança muito nervosa porque ele não conseguia se comunicar. O que meu filho fazia? Ele apontava, ele queria uma coisa, ele fazia assim. Ele apontava tudo que ele queria, mas ele não falava. E eu falava para ele, eu não tô entendendo o que você tá querendo, filho. Mas é de uma forma que talvez não chamasse tanta atenção dele para ele expor. Eu não tava conseguindo, assim, ter um trabalho legal com ele ali. Porém, na minha concepção de mãe, eu estava fazendo tudo correto. Eu deixava ele na frente da TV. Ele estando trocado, alimentado e na frente da TV, para mim tava tudo bem. Às vezes eu colocava uma coisinha ou outra lá que para ver se ajudava ele a desenvolver a fala, mas ele ficava numa coisa que parecia robótico, ele ficava lá só olhando, sabe? Então aí eu consegui, eu falei, não, eu vou fazer. Aí eu quis fazer parte, quis participar do grupo, do programa, e com uma semana após eu ter entrado no grupo, eu consegui do meu filho, ele falava muito pouco, eu nem consigo assim hoje me recordar quais eram as primeiras palavras, sei que mãe ele não falava. Ele falava raca, que era a vaca, isso era o que ele falava o dia inteirinho, que era o que ele muito assistia na televisão. Era uma repetição sem função, né? Sim, totalmente. A raca e a raca. Mas assim, era a palavra que eu mais lembro porque era o que ele falava a todo momento. A raca. E eu não sabia trabalhar essa raca com ele também. Então, eu falava, ai, a raca, filho, a raca. Eu só ficava assim, sabe? E, enfim, aí, com uma semana após começar a praticar, junto com os materiais de apoio, praticar o programa, o que tem no programa e tudo mais, todas as dicas sua. O meu filho desenvolveu a fala. Antes da festa, ele desenvolveu assim, ele começou a falar algumas palavras, de 6 palavras que eu lembro que tava lá naquele checklist. Isso. Ele simplesmente começou a evoluir. Quando eu olhei todas as palavras que já estava marcando lá, já estava dando 52 palavras. Meu Deus, de festa! Absurdamente, em uma semana ele falou 52 palavras. E aquilo foi uma emoção muito grande para mim, porque eu estava muito preocupada, porque já tinha muito julgamento das pessoas. Nossa, seu filho não fala. Já estava angustiante a situação do meu filho não falar. E mais as pessoas falando, e aí eu comecei a pensar. Gente, na festa de 2 anos esse menino não vai falar nada. O pessoal vai ficar falando na minha cabeça depois, nossa, mas seu filho não fala? Mas não sei o que lá, ele não se comunica. E aí, assim, pra mim foi um alívio. Mas isso foi um X. Porém, o que eu descobri depois do programa, no meu filho, eu nunca tinha tido antes. O tempo de qualidade. Eu não sabia o que era sentar com o meu filho, brincar com o meu filho da maneira que o programa mostra como que tem que ser feito, a melhor maneira. E assim, o quanto que o meu filho se aproximou de mim.
eu percebi um lado carinhoso do meu filho que antes eu não percebia. E o mais importante, assim, é muito emocionante para mim falar, foi que eu falei pro meu esposo, eu falei, Tiago, eu tô entrando no programa, eu tô correndo atrás, é o nosso filho e eu preciso da sua ajuda. E ele, em momento algum, ele falou assim, eu não vou ajudar. Ele quis participar todas as brincadeiras da rampa, do carrinho, a garagem do carrinho, trocar brinquedo, mostrar funções dos brinquedos e tudo mais. Era tudo ele. E eu percebi assim que aí o meu filho também chegou muito. Ele aprendeu a falar galinha com o pai. E ele não podia, quando ele encontrava o pai dentro de casa, assim, por exemplo, o pai estava no quarto, passava na cozinha, ele já, papai, e já, a gainha. E foi tudo muito rápido. E a empolgação dele conseguir falar. E fica feliz, né? Muito, muito feliz. Aí, assim, depois de tanto lutar na escola, de falar com professora, de pedir um olhar especial para a situação que não estava desenvolvendo a fala, aí marcaram uma reunião. Porém, eu já estava fazendo parte do programa, já estava trabalhando com o meu filho. E aí marcaram uma reunião para falar que meu filho estava com umas atitudes atípicas, que elas estranharam, mas que foi absurdamente o desenvolvimento dele em uma semana. Se eu estava já em acompanhamento com ele, o que eu estava fazendo? Elas queriam que eu tentasse mostrar de alguma forma todo o trabalho. E aí eu falei, olha, eu estou trabalhando assim, eu expliquei, eu falei, eu posso passar links, eu posso mostrar para vocês, se um dia vocês quiserem me indicar. Eu hoje super indico, eu falei, eu tô sim, mas não é presencial. Porém, eu também fico muito feliz, falei, é uma psicopedagoga que marcou essa reunião comigo. E ela falou assim, é muito bonitinho, porque antes ele chegava aqui, ele era muito nervoso, ele não conseguia se expressar, ele se jogava no chão, ele chorava, ele rolava. Hoje, ele já tá falando uma palavrinha, a gente tem muito animalzinho, ele senta e ele pega aquele animal. Ele fala, olha o porco, do jeitinho dele, mas ele tá falando as cores. E assim, após esse desenvolvimento, que ele começou a falar uma palavrinha ou outra, começou muita coisa surpreendente para mim como mãe. Ele conta de 1 a 5, aí ele volta do 5, 4, 3, 2, 1 sozinho. Musiquinha, às vezes eu acho que ele nem sabe cantar tal música, ele me pede. Aí, às vezes, eu vejo ele cantando música, não só musiquinha de criança, musiquinha infantil, às vezes música religiosa também, que ele sabe uma palavra ou outra. Esses dias eu na cozinha e ele brincando na piscininha dele, e ele cantando música religiosa, eu olhei e falei, mas será que eu tô ouvindo certo? E sim, no jeitinho dele, mas ele faz tudo, ele canta tudo. Agora mesmo eu cheguei do supermercado, ele falando, Abidanone. Ele tá assim. E aí eu fui novamente fazer mapa de partida. O meu filho, quando eu fiz o mapa de partida no começo do programa, a idade de comunicação do meu filho era de 12 meses. Eu levei um susto, porque eu achei que tava ruim, mas eu não sabia. Não é que assim era uma coisa ruim, mas eu não sabia que tava tão atrasado assim, porque ele tava para fazer 24 meses. E lá na idade de comunicação tava dando 12 meses. Em uma semana, depois eu fui fazer novamente o mapa de partida, e aí deu que a idade de comunicação dele, o resultado foi já de 2 anos de idade. Isso, nossa, eu confesso que eu chorei de emoção. De saber o quanto ele evoluiu, o quanto você se dedicou, a família toda. Exatamente. É muito importante. E assim, nossa, me fez evoluir como mãe, fez o meu esposo evoluir como pai, participar. Eu pensava muito na minha casa, muito. Hoje eu criei uma rotina com ele. A gente acorda, tudo que vai fazer eu vou narrando, filho, vamos trocar a roupa. Aí eu vou dando um jeitinho, filho, vamos colocar. Olha, sabe, sempre dando sentidos nas coisas. E aí eu sempre falando para ele, filho, olha, agora a gente vai almoçar. E depois do almoço, você vai tomar um banho, você vai dormir. E ele já sabe que ele vai fazer tudo Que tem isso. a Ele tem rotina agora, né?
Ele é 11 horas da manhã, ele já sabe que por volta de 11, meio-dia, ele já sabe que ele vai dormir. Então, assim, é uma coisa que ele não briga, ele não teima. Horário da noite de dormir é 9h30, no máximo 10 horas, porque é quando ele luta com o sono, mas é tudo através do programa, porque sozinha eu não tava conseguindo. E tudo isso ajudou muito no desenvolvimento da fala dele. Eu lembro que você me falou que você percebia já a dificuldade, mas você não sabia o que fazer. Né? Então você Não. percebia, você comparava com as outras crianças da família, você tentava ajuda da escola, mas você não tinha o retorno, né? Sempre alguém barrava o que você queria fazer. Exatamente, era sempre assim, não, ele tá dentro dos padrões, ele tá tudo tranquilo. E eu via que não, eu falava, não é. E isso me frustrava muito. E eu sempre procurando, eu falava, não, se meu filho for autista, independente de grau, de alguma coisa, eu falava, professora, eu preciso saber, eu preciso cuidar do meu filho. Ele é tudo pra mim. Eu preciso cuidar do meu filho. Isso nunca vai ser um problema, mas eu só preciso saber. Precisa saber, Eu até quero para ter direcionamento, né? Eu quero saber, porque assim, ele é muito pequeno, ele não sabe se expressar. Se ele pelo menos soubesse falar para eu entender o que, que ele tá sentindo, o que, que ele tá pensando, o que, que tá acontecendo. Mas assim, eu preciso, é vocês, é o olhar de vocês. Eu pedia. E não foi uma vez, foi Uhum. muito tempo. Pedindo. E elas não, até me seguraram. Falaram, não, olha, Viviana, se a gente perceber algo, nós vamos fazer um relatório para enviar para a prefeitura, para a parte da saúde, para uma fono, alguma coisa. Pode ficar tranquila que não tem nada a ver e tal. E eu percebendo, assim, muito antes já, que ele realmente estava com dificuldade no desenvolvimento da fala, de se expressar. Hoje meu filho, uma coisa que ele não fazia, hoje ele faz, ele segura assim no meu rosto, ele esfrega o nariz. Ele não tinha esse contato visual comigo, com o meu marido, mas era uma questão que a gente não sabia fazer também. Não tinha isso. É o que eu falo. Era uma questão assim, eu trocava, eu dava mamadeira, eu dava comida e colocava ali. Ficava no Entendeu? Então, automático, né? Linha de produção. sim. E eu não tinha essa questão de tipo, nossa, ele precisa que eu sente, que eu converso com ele. E foi um choque para mim. Quando eu pego e vejo todo o trabalho que tinha que ser feito após que depois que eu comecei a participar do programa, eu falei, gente, eu não tô fazendo nada disso. Eu não tô fazendo nada disso. E assim, não é culpa da criança. Eu me senti culpada por um momento, mas depois eu falei, mas também não sou culpada porque eu não sabia Não de nada disso. sabia. A gente só é culpada se a gente sabe e escolhe continuar fazendo do mesmo jeito. E você não, você escolheu fazer diferente. Exatamente. E assim, aí até na última reunião que teve na escolinha, aí a própria psicopedagoga e as professoras me agradeceu, falou assim, é muito importante, apesar da gente ter tido aquela conversa meio demorada, demoramos para marcar uma reunião e tudo mais, mas a gente vê a mãe que você é, a preocupação que você tem. E é importante isso, porque nós como professora, a gente gosta muito da criança, torce muito para o desenvolvimento dela, e tem mães que às vezes o filho está muito atrasado. A mãe não faz conta, ou não quer acreditar, ou não quer aceitar. E você não, a todo momento você correu atrás, você quis, apesar da gente falar que não tinha indícios algum de autismo, que mesmo você falando que não seria problema algum, que você só queria cuidar e tudo mais, mas você não desistiu momento algum. E aí elas super elogiaram, mesmo sem saber quem que é a doutora, sem saber como é o programa, mas elas assim ficaram Porque admiradas, porque virou um realmente resultado, né? foi muito rápido, muito rápido. É o que eu falei, é uma questão de uma semana e meia, de 6 palavras para 52 palavras. Hoje, eu já não sei dizer quantas, porque quando eu lembro, eu corro lá, eu marco, mas tem coisas que já tá deixando de marcar, porque ele já tá falando muito, então às vezes eu não tô por perto, eu não tô em casa, ele fala, ainda tem uma correria aqui, uma correria ali, eu não tô marcando, mas o que a gente consegue marcar, a gente marca. E agora ele tá nessa questão de formar frase, e canta muita música. Olha que
Maravilha! Sabe que eu fiquei lembrando de que você falou pra mim que quando ele começou a falar, ele falou mãe, e agora ele fala mamãe, que é uma das coisas que você mais ama, né? Porque é um Sim, som gostoso, não é? É uma voz aveludada. sim. Todas as crianças, a maioria aqui, né, crianças próximas, eu vejo falar mãe. Ele olha na minha cara assim, bem, fala com uma vozinha, mamãe. Ele fala pra mim. E o pai é papai. É mamãe e papai. Mamãe e papai. E foto, ele bateu o olho em foto, ele sabe quem é quem, ele fala os nomes, a bisa dele, ele não chamava de. A minha avó chama Isabel e a gente chama ela de Vobel. Ele não chama ela de Vobel, ele chama ela de Bebel, mas às vezes ele agora já tá falando Vobel. Olha só, muito bom. Eu adorei, adorei porque você contou também o quanto que eu acho que vale a pena a gente enfatizar, o quanto o programa não foi bom só para o seu filho, foi para a família toda. Né? Sim, Ajustou toda a família, cada um, olha, cada um tem aqui uma função, vamos trabalhar todo mundo junto, e você conseguiu. E o pai super topou, e vocês foram juntos nessa e colheram os resultados. Porque daí não fica assim, ai, a mãe tá sobrecarregada. Não, a família toda está cooperando. sim. Às vezes eu preciso ir trabalhar e o pai fica com toda a função da rotina e o pai cumpre. Isso é muito importante. E o pai tem muito o diálogo com ele, coisa que não era feito também. Então, assim, mudou muita coisa. E até a maneira no qual eu olho para ele e para o pai junto. É uma questão que, assim, ajudou num todo, no meu casamento, na minha casa, porque hoje eu olho para ele, o quanto que ele é muito apegado com o pai. Esse diálogo, essa amizade que ele tem, a confiança que ele tem no pai de conversar com o pai. Porque, para bem dizer, a primeira conversa mesmo, assim, foi com o pai dele, não foi nem comigo, foi com o pai. E ele gosta de sentar e almoçar com o pai. Você vê a cumplicidade, né, que eles criaram, o quanto eles se conectaram, e antes isso não tinha, porque eles não sabiam como fazer. Nenhum dos dois não tinha o direcionamento, né? Nem Não, você, nem o pai. E vocês exatamente. ajustaram tudo. Sabe uma outra questão? Você falou que você trabalha. Como que você fez para colocar em prática? Até para as mães que falam assim: ah, não, mas eu trabalho, isso é para quem não trabalha. Eu falo que independente, né? A gente trabalha dentro de casa. Eu falo, férias, então, pelo amor de Deus, foi muito mais trabalho dentro de casa do que quando eu saio para a clínica. Falei, quero voltar a trabalhar, vou me candidatar a voltar, porque era muito mais trabalho em casa. E Sim. como que você fez para colocar para organizar e colocar o cronograma de atividades? Porque tem atividades para fazer. Não é só não entrar no programa, assistir as aulas sem colocar nada em prática. Sim, na verdade, assim, como eu já criei, tenho o quadrinho de rotina e tudo mais, então, assim, eu procuro carregar sempre comigo, não que eu leve para todos os lados, mas como eu já tenho aqui também, e o meu filho, ele fica ou com a tia ou com a avó quando o pai tá trabalhando, eu falo para elas mais ou menos o como que eu consigo fazer com Tá. ele. Eu falo nem que vocês não consigam executar tudo, mas vocês podendo participar e fazendo, me ajudando um pouco já tá ótimo. E aí o que que acontece? Os horários, a parte da manhã. A mesma rotina até eu sair de casa para trabalhar, porque eu deixo ele na escolinha e vou pro trabalho. Então Uhum. é feito Por toda você. a rotina programada. E aí eu vou trabalhar, ele fica com supervisão de outras pessoas, as outras pessoas vão fazendo o que precisa ser feito conforme eu peço, se der para fazer, porque eu também entendo que não é a mesma coisa, né? Mas eu peço para estar fazendo. E os dias que eu tô em casa, eu procuro fazendo sempre também da mesma forma, ou o pai. Eu e o pai já é mais fácil. Mas assim, o que eu acredito, o que eu trago comigo mesmo que eu não consiga fazer
todos os dias, conforme eu estou planejando, o importante é eu fazer de qualquer maneira, alguma coisa ou outra, mesmo que fica uma ou outra para trás, mas se tiver 5 e eu conseguir fazer 3, para mim já tá ótimo. Perfeito. E eu sempre falo que a gente precisa fazer com os recursos que a gente tem. Porque o que é melhor? Você fazer 3 de 5 ou você fazer 0 de 5? É muito melhor que você faça o mínimo que der. E é uma coisa muito importante, até para as pessoas que estão aqui, o que é importante saber. Você falou uma coisa muito interessante, é fazer a rotina todos os dias. Porque você saiu daquele automático. A rotina, ela também é uma forma, é uma estratégia de você já conseguir ensinar para o seu filho. Você não ensina só sentada, brincando no chão. Não, não é assim. Você vai aprender de que você ensina em todos os momentos do dia a dia. Então tem horário de dormir, você está ensinando. O horário de comer, você está ensinando. Estão me escutando? Tá ruim? Tô falando que tá ruim? Veja se vocês estão escutando bem. Tá escutando bem? Eu tô. Ah, então tá. O horário, a rotina, que é uma das coisas que você também aprendeu no programa, fazer a rotina programada. Então, quando a criança tem a rotina, favorece para que a criança tenha aprendizagens. Assim, dessa forma, você fala assim: olha, se hoje eu fiz aqui na rotina, me empenhei aqui, conversei com ele, coloquei tudo com estratégia, com coerência, com função. Eu não preciso ficar sentado o dia todo brincando com meu filho, até porque ele já foi na escola. Então você direciona as aprendizagens de acordo com a sua rotina, porque eu falo que a vida continua acontecendo. E a gente não tem como parar tudo para poder fazer, não, eu só vou ficar brincando o dia todo. Não, falo que deixa que essa parte é só eu que consigo fazer, porque eu trabalho brincando mesmo o dia todo. Ensinando as crianças com estratégia, mas são brincadeiras onde você consegue colocar as estratégias e técnicas. Porque eu não posso fazer a criança falar assim, fica sentado aqui e repete para mim essas palavras, porque nenhuma criança ia fazer. A criança vai sair correndo e não vai mais voltar para perto de mim, que acho que era o que ele fazia antes, né? Sim, ainda às vezes quando alguém que não sabe lidar com uma situação, não sabe como que é, alguém de fora, da família, amigo, às vezes chega perto dele e fala assim: quem que é esse? O que que é isso? Ele olha assim, Fala ele assim, sai, fala, você não entende nada sobre crianças. ele olha assim, ele sai. Se ele tá afim de responder, ele responde, se não, mas a maioria das vezes ele foge. E aí eu até falo, às vezes eu tento disfarçar, falar, Deixa ele brincar. tento, mas assim, aqui em casa eu não fico forçando a barra, eu deixo tudo muito natural. Um exemplo, agora, ele ama banana. E ele agora começou a falar muitas palavras certinho. Antes ele falava nanana. Ele fala banana agora. E ele me pede muita banana. Ele ama. E agora eu dou a banana para ele descascar. Ótimo. Então ele tava descascando, aí ele deu de jogar no chão. Eu falei assim: João Miguel, não, não, filho, você não coloca ali na pia para mamãe. Aí ele olhou: mamãe, na pia? Ele foi lá e descascou a banana todinha, colocando na pia É um a ótimo casca. exemplo, assim, como ensinar na rotina. É exatamente isso. Mas agora, além disso, você aprendeu também que se você ficar fazendo perguntas, por exemplo, você poderia ter feito assim, que não está certo, tá? Estaria errado. Mas falar para ele, onde é que tem que colocar a casca? Poxa, eu vou ficar fazendo um monte de pergunta, igual a mãe de ontem falou que ela fazia um montão de perguntas e a criança só saía correndo. Por que que o João Miguel corre de quem começa no encontro de família e começa a perguntar um monte de coisa? Quem é esse? Vem dar um abraço. Quantos anos você tem? Canta música. Que cor é a sua roupa? A criança sai correndo. Por quê? Porque ela se sente pressionada, ela vai querer se isolar e longe dessa pessoa que não conseguiu se conectar. Por que vocês tiveram resultado? Porque vocês conseguiram se conectar, ressignificar. Como é que eu me aproximo do meu filho do jeito dele, que tenha significado para ele? E vocês super conseguiram. Outra coisa que eu quero aqui voltar, que você falou assim, que antes você só colocava TV,
TV e você tirou. E o que você colocou no lugar? Porque a gente já sabe que só tirar não dá certo. Que você, muito para as mães saberem, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, não, vou tirar a TV. Mas a gente já sabe que só tirar a TV vai trazer para a criança, inclusive, uma irritação muito maior. E como que você fez isso? Troquei. Como eu criei a rotina, o tempo que eu deixava ele na TV, João Miguel, vamos brincar? Só que assim, por que eu deixava ele na TV? Porque eu tinha que fazer o serviço em casa. Então agora é uma mudança até dentro da gente. Então o que eu tive que colocar no meu coração? Esse horário eu fazia o serviço na minha casa, eu lavava uma louça, eu lavava o banheiro. Calma, eu vou lavar o banheiro, eu vou lavar, mas agora eu vou brincar. Qual que é? O que o João Miguel fazia quando eu tava lavando louça na TV? Então o João Miguel não vai ficar na TV. O João Miguel vai brincar comigo. Então hoje a gente acorda, uma coisa que ele ama fazer, que eu descobri depois de tudo isso, porque quando ele acordava e eu colocava ele na frente da TV, eu não percebia isso. Ele acorda, ele, antes de tudo, antes do mamar, ele não pede mamar, ele pede mamadeira. E ele fala mamadeira certinho. Antes da mamadeira, antes de comer a bolacha, que ele também tá falando certinho já, do café da manhã, antes da rotina anterior. Eu dava e pum, na frente da televisão. Hoje, não. Hoje ele levanta, eu deixo ele super à vontade e eu vou junto, vou participando. Aí ele levanta, bom dia, filho. Aí ele olha pra mim na janela, o sol. Ele fala pra mim, o sol. Porque eu já deixo a janela um pouco aberta. Aí, quando tá chovendo, ele fala, a chuva. Mas, assim, a alegria dele, todo dia, ele olha pra mim, ele abre um sorriso, o sol. Aí ele levanta, quando eu não tenho que ir trabalhar, né? A rotina aqui em casa. Ele abre a porta e ele vai sentar no sol. Ah, olha. Aí ele fica lá sentadinho, ele balança um pouquinho, que tem uma cadeirinha que é o balancinho lá, e eu sento com ele. E ali eu fico conversando, ele fica falando do sol. Às vezes ele nem quer conversa, ele só quer aquele momentinho dele ali no sol. Gente, que sabedoria, né? Aí ele levanta, já vem a mamadeira. Daí eu dou a mamadeira, ele fala pra mim, ele veio colocando o achocolatado no leite, ele chocolate. Ele sempre assim, sabe? Mas eu deixo ele à vontade. E aí, depois disso, era televisão. Não é mais televisão. Ele tem um baú com um brinquedo, a gente abre esse baú, ele escolhe o brinquedo, eu falo pra ele, é esse? Então vamos brincar de tal coisa? Aí depois a gente troca o brinquedo. E eu procuro ficar com esse tempo com ele. Aí depois eu já falo pra ele, filho, a mamãe vai precisar fazer tal coisa, você pode me ajudar? Ele me ajuda a colocar uma roupa na máquina. Às vezes eu tô varrendo, ele me dá a vassoura, eu tô com a vassoura, eu dou o rodo pra ele. Aí, quando eu preciso do rodo, eu vou invertendo e sempre conversando, tratar dos cachorros. Vamos tratar dos cachorros. Aí chega lá e ele nomeia as cachorras certinho. Essa é a Mel, essa é a Nutella. Aí ele fala a ração. Tudo ele vai. E a gente vai dando função. E ele participando. Entendeu? Exatamente. Você conseguir fazer uma transição, mas uma transição boa. Né? Porque seria totalmente diferente se você só desligasse e falasse para ele: agora vem aqui. E o que é isso que você está fazendo? E o que a gente vai fazer? Encher a criança de pergunta. Sim, e aí outra coisa também, às vezes ele quer ficar muito tempo tratando da cachorra, então a cachorra tem a quantidade certa que vai comer. O que eu faço? Assim, é uma questão que a gente tem que trabalhar dentro de nós, que somos mães. Tem que ter essa paciência, tem que ter essa perseverança. Aí eu sento ali do lado da onde as cachorras comem, ele pega o potinho, aí tipo, se eu dou um tanto assim, eu pego um potinho menor, ele vai pegando daquele que a cachorra tem que comer e ele vai colocando. E a gente conta, 1, 2, nossa filho, você tá colocando tantos copinhos de ração, eu vou conversando. E mostrando assim, você entendeu? Essas coisinhas que a gente vai fazer. Aí tudo isso juntando, quando eu vejo já é o horário de almoçar. Boa. Aí ele fala pra mim, papazinho. Aí eu falo, então a mamãe vai fazer a comida agora. Aí ele, papazinho? É, o papazinho.
Aí ele come super bem, graças a Deus. Aí eu falo pra ele, filho, e agora? Vamos tomar um banho ou vamos dormir? Aí, às vezes, ele teima um pouquinho pro banho, mas aí eu falo pra ele, que tal, vamos dar banho no Thor? Ele tem um boneco que é o Thor, aí a gente leva o Thor pra tomar banho junto, sempre tá É levando deixar alguma sempre coisa. lúdico, né? É entrar no mundo da criança. Aí ele Muito. dá, eu falo pra ele, agora é hora de secar o Thor. Vamos levar o Thor pra secar? Aí, a pena é eu não conseguir colocar a roupa no Thor. Mas aí eu troco uma conversa com ele, vamos colocar roupinha? Aí ele fala, eu falo pra ele camiseta, ele fala assim, a ETA? Ele fala pra mim, aí ele coloca, aí ele olha o desenho da camiseta, ele comenta o tubarão, a uga, que é a tartaruga. Sempre que tem alguma coisinha, e dependendo da roupa que ele veste, ele fica totalmente encantado, né? Aí ele Ah, fica falando querendo daquela roupa e a gente vai. mesmo que está ali. Muito bom, porque às vezes a gente pensa assim, não, é só tirar que vai mudar. Só fazer da nossa cabeça sem ter o direcionamento, o que vai acontecer é que você vai voltar com a TV depois. E daí vai piorar ainda mais o comportamento da criança, porque ele começa a perceber, é só eu gritar mais alto, é só eu chorar mais, que eu vou conseguir tudo que eu quero. E não é esse caminho que a gente precisa mostrar para a criança. Tem o caminho realmente correto que vocês vão aprender na próxima semana, que é no Fala Flix. E ela conseguiu, né? Conseguiu destravar a fala e mesmo com todos os desafios. Então, com os desafios de nem ter o apoio de todo mundo da família, de ter o julgamento. Agora conta para as mães daqui do grupo de WhatsApp, como que é para você, se você teve acolhimento lá, aquele julgamento que você tinha fora de casa, como que foi dentro do grupo? Eu me senti muito acolhida. É, confesso que no começo, para mim foi um pouco confuso, porque como todas as mães estão no mesmo objetivo, na mesma ansiedade, todo mundo falando, E e nananã, e agora? nananã, só que tem o suporte. Então, assim, a maioria das vezes que eu me via perdida, eu falava, não, peraí. Aí eu procurava o suporte. Aí eu via que tava tudo ok, que tava indo tudo bem. Continue. E até hoje ainda é assim, falo com o suporte, tem retorno, a doutora, sempre na medida do possível, quando ela consegue, tá respondendo, tá tirando dúvida, quando não ela, as outras meninas estão ali a todo momento, as mães, uma mãe ajudando a outra, é uma união. E assim, depoimentos, vídeos, que vai motivando cada vez mais. Inclusive, eu tenho até os vídeos do meu menino. A primeira palavra que ele falou certinho, que eu chorei um monte, foi o dia que entramos no banheiro, ele abriu a torneira e eu deixei. Antigamente eu ficava brava, fecha a torneira, filho, não pode ficar brincando com a água. Não, eu deixei. E por sinal, quando ele abriu a torneira e ele brincou com a água, ele teve o contato com a água e eu deixei, ele olhou na minha cara, eu falei assim, filho, a água. Fui explicando, a água é gelada. A água. Quando ele virou pra mim e falou a água, que foi a primeira palavra que ele falou corretamente, eu tenho esse vídeo até hoje, acho que eu mandei no grupo. Então, assim, são coisas que vão motivando mães também. E a gente vê grupo de vídeos de outras crianças, depoimentos de outras mães. Assim, vale muito a pena, vale. Eu não me arrependi em momento algum. Ah, é tão gratificante de ver o quanto que você se dedicou, do quanto você colocou e dos resultados que você teve. Para as mães que estão aqui, que mensagem que você poderia deixar para elas? O que você gostaria? Principalmente, eu fiquei pensando em alguma questão do quanto tentaram te desviar do caminho, né? Colocando crenças, imagina, você tá arrumando coisa, né? Te levar, eu acho que eu respeito todas as religiões, simpatias, o que for, mas a gente precisa também olhar para as dificuldades da criança. Pode fazer tudo o que você quiser, porém, o que mais, né? Como que se isso te atrasou de alguma forma? Então, a questão que me atrasou, porque era aquela questão, apesar de eu perceber a dificuldade do meu filho,
eu tava numa situação que eu tava tentando qualquer coisa a todo custo, porque eu queria o desenvolvimento da fala. Eu queria. Então, ai, simpatia, eu corri e fazia. Ai, vamos fazer isso? Eu corri e fazia. Mas, na verdade, depois do programa, eu percebi que não, que existe uma outra maneira que é preciso fazer. Que, apesar de cada criança desenvolver da sua forma, no seu tempo, mas ele estava, sim, com um atraso de fala. As pessoas me falam, ai, não. Sabe, dava aquela esperancinha que realmente, acho que é coisa da minha cabeça mesmo. Realmente, era uma questão que tentavam mesmo desviar. Só que o meu coração de mãe, que me angustiava. E eu falava, não, mas não é possível, não é possível. Então, assim, o que eu fui muito pelo meu coração, querer ver o meu filho conversar comigo, saber que poderia estar acontecendo alguma coisa e eu não estava sabendo identificar. Eu precisava muito. Eu olhava para a carinha dele e falava assim: é o meu filho. Quem que pode ajudar ele? Eu. As pessoas. Aí eu comecei a colocar isso na minha cabeça. As pessoas de fora pode ter razão em alguma coisa ou não. Mas assim, é o meu filho. Eu vou ter que lutar por ele. Eu tô sentindo isso. Alguma coisa tá acontecendo. Então, quando eu comecei a colocar, a pensar dessa maneira, foi quando eu tampei o meu ouvido para as opiniões das pessoas, para o que estavam falando para mim, e eu, assim, a minha motivação a me fazer enxergar só aqui que eu precisava fazer alguma coisa era ele. O fato de ele sempre estar muito nervoso. Então, assim, pessoas, lógico, jamais eu ia desmerecer a experiência da minha avó, que é bisa dele. Ela pediu para eu colocar um pintinho na boca do meu filho. Eu coloquei. Ela é experiente. Olha o que ela já viveu e eu não. Eu fiz de tudo. Mas, assim, quando eu ainda vi que não estava dando certo, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa Fazer pelo meu algo filho. diferente, né? Já fiz tudo o que todo mundo me falou. Agora eu quero fazer alguma coisa diferente. E assim, inclusive, foi até gratificante, porque quando ele começou a falar as coisas, eu cheguei na casa da Bisa, eu cheguei na casa da minha mãe, que não, porque pelo amor de Deus, isso for golpe da internet, Viviana, você viu esse anúncio no Instagram, não faça isso, menina, que não sei o que ela... Quando ele começou a falar, que eu levei o mapa de partida, comemorando, mãe, olha, ele já tá com desenvolvimento, agora ele já tá na idade de comunicação 2 anos. Ela olhou, o meu padrasto falou para mim, me abraçou. Você sabe que eu admiro e eu apoio. Continua assim, cuidando do seu filho dessa maneira. E assim, e aí é que eu falei, não, realmente, eu tô no caminho certo, eu precisava fazer isso. E sou eu, é o pai, mais ninguém. Emocionante essa parte. Essa eu não sabia. E esse reconhecimento, né? De todo mundo ver que realmente você fez de tudo. Que lindo! Sim, até teve um dia que acho que você respondeu um áudio, mandou um áudio no grupo respondendo uma coisa que eu mandei e eu ouvi perto de todo mundo, aí todo mundo assim, porque não estava acreditando, mas como que essa doutora de longe vai dar uma atenção, vai fazer alguma coisa? Sério? Falava para mim, quando eles ouviram? Aí a minha mãe, quem que é? Eu falei, a doutora Camila. Ela falou assim, mas ela fala assim com vocês? Ela fala desse jeito mesmo de longe? Eu falei, sim, mãe. Ela não acreditava. Então, assim, até ela ficha, não, realmente é real, tá funcionando mesmo. Nossa, que emoção! Porque eu fico pensando, as pessoas podem pensar exatamente isso, né? De achar que não, imagina, ela nunca vai aparecer. E você é a prova de que não, ela aparece. Ela aparece, ela é de verdade, né? Parece uma inteligência artificial, né? Não é, sou eu mesma. Adorei! Muito emocionante essa história. A Maria Dias tá aqui, ó, falando é verdade. Tipo, ela aparece, ela tá aqui. E fiquei muito emocionada com todo o seu depoimento, com toda a sua força. Muito, assim, o seu filho é muito feliz de ter você como mãe, por fazer tudo isso com ele, assim, equilibrar pratinhos, deixa cair uns e pega o outro, mas o dele você não deixa. Então, é realmente a sua estrela do norte, você foi fiel e continuou com a sua estrela guia no dia que tá mais ou menos, vamos lá de novo, lembra dele
E foi, foco. Essa é a mentalidade blindada que as mães precisam. E você mostrou aqui muito, muito mesmo. Parabéns, viu, pela toda a sua dedicação. Um grande beijo. Obrigada por contribuir com as mães, por inspirar, por mostrar para elas que é possível, que não pode desistir, que a gente precisa muitas vezes, né? Até você tinha falado, será que todo atraso de fala é autismo? Muitas vezes a gente precisa dar o direcionamento correto para que você vá limpando as coisas e depois, se for, tá tudo bem. A dificuldade tá lá. Você precisa cuidar da dificuldade que está. Porque se você tivesse ficado esperando fono, médico, até fazer, não, só vou fazer alguma coisa depois que alguém tiver um diagnóstico. Nada disso teria acontecido. Você não teria tido o aniversário de 2 anos como você sonhava. E dele te chamando de mamãe. Foi muito, muito Sim. bom. Parabéns. Um grande beijo e obrigada novamente. Eu que agradeço por tudo, doutora. Foi muito, muito bom. Vai lá cuidar do seu pequeno. Tchau, Boa tchau. noite, Boa todo mundo. noite. Tchau, tchau. Mães, que história mais maravilhosa. Vocês ficaram impactadas como eu, porque eu achei linda essa história. Muito, muito, muito incrível. E agora eu vou responder para vocês algumas perguntas. Gente, aqui eu tô vendo tão escura minha tela. Pronto. Vamos, agora até amanhã não. Peraí que eu vou responder as perguntas. Até amanhã não. Mas, ainda temos aqui alguns minutos. Para vocês, o que vocês têm que pensar? Que pessoas vão tentar te tirar daquela linha que você decidiu que vai ser para estimular a fala do seu filho. Pessoas vão desacreditar de você, do programa, do potencial do seu filho. Esse não aprende. Não, é porque ele é preguiçoso. Mas você não pode. Você não pode deixar de confiar na sua potência e no potencial do seu filho. Porque só tem 2 pessoas, 3, porque tem a mãe, o pai e a criança, que podem mudar o destino. E é você que tem que começar a dar esse primeiro passo, colocar em prática. E por que eu faço Fala Flix? Justamente para você já começar a colocar em prática e você possa mostrar para as pessoas, olha só, dá resultado mesmo. Mostrar, às vezes, para o marido que precisa assistir junto com você, vamos juntos, vamos nessa, é um programa de família. E para o seu filho, para que ele tenha essa oportunidade. A avó também. Todos da família podem fazer. Amém. Agora eu vou responder aqui algumas perguntas. Tenho a impressão de que quando eu paro de estimular a minha filha, ela dá uma parada. Acontece mesmo. Por quê? Toda vez que não está ainda automatizado o estímulo que você deu, vai regredir. Por isso que, inclusive, o Fala Flix, você precisa continuar, porque você vai ver os resultados e se você não continuar, o seu filho regride. Ele regride e sabe o que é pior? Você ter aquele sentimento, poxa, eu vi que ele pode. E agora? O que eu vou fazer? Por que eu não Por que eu parei? E é a mesma coisa, gente, com dieta, com academia, com qualquer coisa na vida. Então não é só o programa Filho que Fala, não é só o Fala Flix. Tudo que você não persiste, você vai regredir. Só que você para onde você estava? Não, você para um pouquinho mais para trás. E por que a criança precisa continuar? Porque as necessidades de fala, de linguagem, não é a mesma para quando o seu filho tinha 1 ano. Não é a mesma para quando o seu filho tem 18 meses. A criança vai crescendo e as necessidades vão continuar evoluindo também. É uma escadinha. As necessidades de uma criança de 1 ano em relação à fala e à linguagem é uma, que são gestos e poucas palavras e palavras aproximadas. A criança com 3 anos, ela tem outras necessidades. E se você parou de estimular quando o seu filho tinha 2 anos e agora ele tem 3, por isso as necessidades são outras. E a criança ainda nem tinha automatizado. Então a criança precisa automatizar para que ela não regrida nada. E como que eu posso saber se ela automatizou?
A criança tem que responder do mesmo jeito em qualquer ambiente. Então, na sua casa, na casa da avó, da tia, ela tem que conversar no supermercado, na quitanda, em qualquer lugar. Meu filho tem 4 anos e 8 meses, é autista nível 2, fala muitas palavras e canta. Mas não fala de forma funcional. O FalaFlix pode me ajudar nesse caso com toda certeza. Inclusive, Gisele, lá no FalaFlix, não, no programa Filho que Fala, tem muitas mães que elas ou já têm o diagnóstico, elas entraram no programa porque elas não viam tanto resultado no tratamento, ou via pouco resultado, ou elas nem tinham ainda todo o tratamento. E mais ainda, tem as mães, inclusive uma das mães, que ela é monitora do programa, o filho dela é autista, é nível 2 e ela conseguiu sair de uma fala sem função para fala funcional. A criança agora conta histórias, ele conta o que aconteceu na escola e ela conseguiu como usando em prática tudo do programa. Essa criança, por exemplo, inclusive tem várias lives com ela, depois eu posso colocar nos stories. Ela não conseguiu até hoje fono para o filho dela. Já faz mais de 3 anos que o filho dela está em tratamento. Ela nunca conseguiu ter atendimento com fono. Então, quem é que faz a parte fonoaudiológica? Essa mãe. Essa mãe faz no programa, inclusive, ela sempre renova para todas as turmas, por quê? Porque ela quer continuar. Porque ela sabe que as necessidades vão mudar. Então ela está lá, sendo atualizada a todo momento. Para quê? Para que ela possa acompanhar todas as necessidades do filho dela. Nenhum profissional que você fala assim, eu vou levar aqui uma vez na semana, 2 vezes na semana, não consegue dar conta do que uma mãe pode dar conta de estímulos 24 horas por dia. Porque a gente sabe, nós ficamos 24 horas por dia. Então leva na escola, busca na escola, faz o almoço e dá o almoço e coloca para tomar banho e troca de roupa. Não somos nós que fazemos grande parte? E mesmo que você trabalhe todos os dias, em algum momento você tem esse momento com o seu filho. E as crianças aprendem mais com o pai e com a mãe, com a família, com a presença da família. Sempre estou estimulando meu filho com suas dicas. Ele tem melhorado muito a fala. Olha que bom! Todo dia ele aprende uma palavra nova, fica repetindo igual um rádio. É normal? É normal, sim. Por quê? A criança fica repetindo até para ela memorizar. Eu falo que a criança é muito inteligente, gente. Eles conseguem saber qual é o mecanismo para que ele possa aprender. O que, que você tem que só ficar de olho? Não sei a idade do seu filho. Porém, as crianças não podem permanecer com essa repetição. Essa repetição deve acontecer por volta de 2 anos. E conforme a criança vai crescendo, 2 anos e 6 meses, essa parte de repetição de palavras novas tem que diminuir. Porque a criança ela já tem mais autonomia para memorizar, colocar na memória auditiva e usar quando for preciso. Porque senão se torna uma ecolalia. A criança que fica falando as palavras sem função. Ver se tem mais. Meu filho tem 2 anos e 8 meses. Ele fala algumas coisas, mas não muitas. Outras, ele fala apenas o final ou o começo das palavras. Não, nessa idade, 2 anos e 8 meses, a criança precisa de muito, muito, muito falar muito corretamente. Por quê? E ele precisa de um grande volume de palavras, porque com 3 anos ele passa a contar pequenas histórias. Então, nessa idade, ele precisa cada vez mais melhorar a articulação, a qualidade das palavras. Quando ele não melhora, ele não aumenta essas palavras, ele não tem mais do que 500 palavras no vocabulário, ele já tem um grande atraso. Então, se ele, mais ainda, se ele só fala o começo dessas palavras ou o final, o que, que você tem que fazer? Sempre falar corretamente. Sempre falar corretamente. Então, ontem mesmo tem uma dica na live de ontem. Se ele fala nana,
para banana, você fala banana. Ele falou nana e você fala imediatamente banana. Com esse retorno auditivo, com a parte que ele possa ver visual e também a tátil, você conta para ele onde você coloca a língua, é como ele vai começar a aprender. Jamais falar com uma criança, por exemplo, você quer nana? Não, sempre banana. Mães, muito obrigada por todo o tempo de vocês aqui. Amanhã estarei de novo. Muitas perguntas não foram respondidas, mas tem muitas respostas que já estão, inclusive, nas lives anteriores. Então, vão lá para vocês assistirem. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no FalaFlix para que vocês possam ter esse conteúdo. Quem não estiver inscrito, não vai receber o link para poder assistir a aula. E no dia que o desânimo vier, não lembre do nome do seu filho, que é a sua estrela guia, a sua estrela do norte. É quem vai fazer com que você continue nessa jornada e que você não desvie do caminho e nem dê ouvidos para as vozes que querem te tirar do caminho. Um grande beijo. Tchau, tchau.